Bom, gente, vamos lá. Isso aqui é uma pequena colinha que eu trouxe, tem quase nada aqui, para falar sobre um assunto chamado orar e vigiar. Na verdade, a primeira coisa que é bom esclarecer é o seguinte: a gente tem um compromisso aqui no JAL, sempre de iniciar os trabalhos com uma palestra, né? E a gente tem feito de uma maneira um pouco aleatória, assim, os temas. A gente vai, futuramente, né? A gente vai instituir aí um ciclo. E aí fica naquele, né? Vai você agora. Aí chegaram, não, agora é você, né? Eu falei, tá bom, vou falar sobre orar e vigiar. Só que depois que eu comecei a ver o tema, eu falei assim, caramba, acho que eu devia ter pego outra coisa. Porque a gente fala de orar e vigiar com uma certa trivialidade, né? A gente fala meio que sempre, virou tipo um jargão, os meios espiritualistas, né? Quando eu digo assim, meio espiritualista, você vê, meio espírita, meio umbandista com certeza, obviamente nas fés cristãs mais tradicionais, né? É muito falado esse orar e vigiar. Mas quando eu comecei a ver a origem da expressão orar e vigiar, como é que foi a forma de conselho, eu vi que a gravidade do assunto, porque orar e vigiar foi um dos últimos conselhos que Jesus passou antes de ser preso. Uma das últimas coisas que ele falou quando ele estava ainda são, né? Antes de ser maltratado, de ser vigiado, da forma como ele foi. E são coisas que a gente faz pouco, né? A gente faz pouco. Eu posso falar por mim, eu acho que eu deveria orar mais. Com certeza. Vigiar, então. E como a gente vai ver aqui ao longo dessa conversa, uma coisa fortalece a outra. Quando você vigia, você fortalece a oração. Quando você ora, você fortalece a vigilância, né? E como é que surgiu, como é que ele foi dito pela primeira vez o orar e vigiar? Depois da última ceia, Jesus teve todo aquele ritual, né? Esse é o sangue de Cristo, esse é o meu corpo, e apontou, falou que ia ser preso, né? Ele já sabia o que ia acontecer com ele, né? E aí eles foram para um lugar chamado Getsemane, conhecido também como Jardim das Oliveiras, que era um dos lugares favoritos dele. E aí eles chegando lá no Getsemane, ele parece que era um lugar muito bonito, ele era ao pé do Monte das Oliveiras, né? E aí já era noite, né? E ele pega o Pedro e os dois filhos de Zebedeu, que era Tiago e João, pega com eles e chama eles, olha, vem cá comigo vocês, eu vou ali orar, velem aqui por mim, fiquem aqui velando, meio que sinônimo de vigiar, né? E aí ele fica, na Bíblia, inclusive esse trecho ele é falado por três dos evangelistas, né? Marcos, Lucas e Mateus. Tem algumas diferenças, né? Mas eu vou tentar aqui falar a visão geral, né? Do que aconteceu. E ele fica uma hora lá rezando, fica uma hora lá pedindo. E é nessa hora que ele fala aquela frase, né? Eu vou chegar lá ainda. Mas quando ele pega os irmãos, ele pega os discípulos, ele já começa a se angustiar muito, começa a se afligir, é um momento de aflição dele muito forte. E aí ele chega pro Pedro e fala que ele está sentindo triste, a alma dele está triste até a morte. Olha como é que estava o estado emocional dele, pelo menos de acordo com as escrituras, né? Agora, por que ele estava triste? Era medo de Jesus? Não sei se era medo. Sinceramente, não sei exatamente o que acontecia com ele. O que diz no texto, os evangelistas eles são bem unânimes, ele estava muito triste e angustiado por tudo que ia acontecer, né? E aí, quando ele está lá, ele faz aquela frase, que é a frase mais célebre, né? Que ele pede, se for possível para Deus, que afaste dele esse cálice. Ele pede, né? Afaste de mim esse cálice. Ele já sabia o que ia acontecer com ele. Aí, nesse meio tempo, ele faz isso prostrado, com a testa na terra. Jesus está num momento difícil para ele, né? Eu acho, inclusive, que a gente fala sobre a tentação do deserto como um dos momentos de mais provação dele, mas, olhando aqui esse trecho, eu acho que a maior provação de Jesus foi logo antes, porque no deserto me pareceu que ele tirou de letra.
vai tentar Jesus com poder, isso para mim foi tranquilo para ele. Até porque o deserto também, essa parte é pouco explorada, né? A gente sabe muito bem o que aconteceu nesse pedaço. Mas nesse momento, é como se ele, tipo assim, ele talvez, ele, será que eu tenho que fazer isso mesmo? Será que Deus tem como fazer de outro jeito? Eu preciso mesmo passar por isso tudo? Será que passar por essa humilhação? Né? E aí, quando ele volta, ele tinha pedido para os amigos dele, né, estarem lá velando, né, junto com ele. Eles imaginavam que eles iam estar vigilantes e iam estar também orando, né? Eles estão o quê? Estão dormindo. Aí fala assim, Pedro, pudeste vigiar 1 hora comigo? 1 hora? E assim, ele já tinha mostrado para a gravidade do momento, sabe? Era um momento muito grave. Tinha tido já a última cena, ele já tinha avisado o que ia acontecer. Mesmo assim, o pessoal estava lá, tranquilo, todo mundo foi orando. Botei minha mão, vai ser pregada, né? Aí é nessa hora que ele chega para Pedro e fala assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele voltou para orar mais uma vez e fala, né? Abba, né? Se dirige a Deus como Abba. Este cálice, se esse cálice não pode passar por mim, que se conformando, né? Sem eu beber, faça-se a tua vontade. Mas ele sempre é submisso a Deus, mas ele orando o tempo inteiro, né? E aí ele volta para rezar. Quando ele volta, os caras estão dormindo de novo. Os caras apagados de novo. Tá bom. Tem jeito, né? O pessoal dorme mesmo. E aí logo depois, logo em seguida, ele volta a orar, né? Fica mais um tempo. E quando ele volta da oração, chega Judas com os soldados dos fariseus e o levam, e o resto da história a gente já conhece, que é o final, né? Mas vamos destrinchar isso aqui, porque ele fala bastante coisa. Jesus falava muito em metáforas, mas dessa vez eu acho que ele foi bem direto, né? Ele falou para a gente vigiar, para orar, para que a gente não entre em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tá, mas como assim? Como assim a carne é fraca? Será que ele quis dizer que o nosso corpo é o nosso corpo que é fraco? É o nosso corpo que é só isso que ele quis dizer? Ele foi reducionista? O Emmanuel, acho que na obra dele, Pensamento e Vida, ele diz que, na verdade, quando ele fala que a carne é fraca, ele está se referindo a todo o contexto encarnatório. Todas as coisas que envolvem a gente estar nesse planeta, no planeta Terra, fazem com que a nossa disposição fique, de certa forma, enfraquecida, né? Até o próprio Jesus, ele próprio, naquele momento ali, o sentimento dele não foi dos sentimentos mais elevados. Se ele realmente disse isso, que ele estava em agonia, que ele estava em tristeza profunda de morte até a alma, ele é um espírito elevadíssimo, Jesus, mas ele, nesse momento, ele um pouco se deixou abater, talvez um pouco, mas se deixou abater, mas ao mesmo tempo a oração o ergueu de volta, né? A gente já volta para falar de Jesus, né? Porque, na verdade, esse contexto da gente, da carne fraca, faz com que nós sejamos, de certa forma, vulneráveis. Como assim nós somos vulneráveis? Me veio aqui, eu falando desse assunto, eu lembrei de uma outra história que me marcou muito, que foi um livro que eu li há anos atrás, chama-se Renúncia. Alguém conhece esse livro? Sim. E esse livro, Renúncia, eu lembro que a coisa que mais me marcou foi a história da Renúncia, né? Tem um início assim, tem um espírito que é identificado como Pollux, inteligentíssimo, né? E ele está num lugar estranho, tenebroso, uma zona umbralina, né? E aí ele está numa conferência ali com os outros espíritos de umas roupas estranhas, uns capuzes e tal, mas ele está em processo eles sabem que eles estão para reencarnar, eles sabem o que tem que fazer. São espíritos que já erraram muito, que já reencarnaram muito, mas que teimam em ficar infringindo as mesmas coisas. Mas esse Paulo, será um lá que é tipo líder. Não, vamos lá, gente. Força, a gente consegue. Vamos animar nosso espírito, Jesus está com a gente e tal. Só que ele sentiu que estava para reencarnar. A reencarnação dele começa a se aproximar. E se a reencarnação dele está se aproximando, e o pessoal sai, aí ele fica sozinho. Meu Deus, não vai dar certo. Eu vou entrar nessa encarnação, não vou conseguir.
porque eu já caí tantas vezes, eu já vacilei tantas vezes. Ele começa a orar e começa a pedir, e está pedindo lá, e ele não percebe que tem uma presença perto dele, uma presença feminina, muito terna, muito amorosa com ele, está lá tentando animar ele, né? Aí ele faz uma oração que eu até separei aqui, a oração que ele faz, que ele se dirige a Jesus, né? Reparem que esse espírito, ele era um espírito que tinha caído muito. Ele fala assim: Jesus, mestre querido e generoso, concedei-me forças ao coração enfermo e perverso. Ele sabe como é que ele é. Dignai-vos a cerrar os olhos para as minhas fraquezas e vede, Senhor, quanto sofro. Fortalecei minha vacilante, se possível, minha vontade vacilante, se possível, meu Salvador, dai-me graça de ouvir, auxilia-me antes de partir. Alcino era o espírito que estava perto dele, ali. Nesse momento, quando ele faz essa oração, ela se materializa, toca o ombro dele, e aí ela fala assim: Paulo, que eu estou aqui. Aí ele chora pra caramba, e eles têm aquele momento e tal, e ela conversa com ele, anima ele, né? Ele: meu Deus, acho que eu não vou conseguir, acho que não vai dar certo. Ele manifesta toda a sua insegurança em relação à próxima encarnação. E ela fala assim: olha, Paulo, uma das coisas que marcou, que ela falou: olha, se você tiver o Evangelho, se você tiver Jesus, não com a sua intelectualidade, não com a sua inteligência, se você tiver ele no seu coração, você vai ter mais chance de conseguir. E nisso ele começa a se desfalecer, começa a apagar, e começa meio que se sentir mal do que está acontecendo, como se estivesse morrendo. Era a reencarnação dele já entrando, já em processo, já começando a reencarnar como se fosse... Só que reencarna e está no outro lado, é como se fosse uma morte. Para ele, né? E aí, quando ele vai, desfalece, aí ela pede para os anjos carregarem ele, né? E fala: olha, esse aqui é o tesouro, até chama ele de tesouro. Se vocês lerem o livro, vocês vão ver que tesouro, ó, que ele foi nessa encarnação. E aí levam ele, né? Levam lá levam o Pollux. Até derrubei, fui falar mal do cara. Não pode fazer isso, é tentação. Aí a Alcíone volta para a região dela de origem, né? Onde ela estava. E, gente, a descrição do lugar, na verdade, a descrição o próprio livro diz que é indescritível, assim, uma beleza absurda, com seres alados, com umas flores diferentes. Ela entra numa torre de cristal, tem castelos. Eles falam que o castelo é como se tivesse umas decorações assim douradas, um negócio que muito elevado. Tinha 3 sóis no lugar onde ela estava, então você já estava num lugar elevadíssimo. Tão elevado que o espírito a quem ela se reporta, que chama-se Antênio, é como se fosse um anjo. Ela diz que ele é um anjo. Aí ela chega para o Antênio e fala assim: ó, Antênio, quero voltar para a experiência carnal. Aí o anjo fala assim para ela: quê? Você quer voltar, você quer encarnar de novo, tem certeza? Você tem noção do quanto isso é arriscado? Olha, se você reencarnar, você vai se sentir solitária, você vai se sentir insegura, você vai se sentir incompreendida. Se você quiser realmente mostrar para as pessoas o que é ser boa, o que é realmente carregar essa bondade no coração, você não vai ser compreendido, as pessoas vão te tratar com violência e desprezo. Além disso, é capaz de você querer ser mãe. Do jeito que você é, de repente, o que você está querendo. Aí mais, a tua família toda a sua família que foi lá na Terra, que você também está querendo visitar, eles estão em situação difícil. Então, se você for encarnar no meio deles, você vai conviver com eles que estão em dificuldade. Ou seja, o cenário não está legal. E mais, outras pessoas que já tentaram fazer isso antes, quando elas voltaram, como elas foram à Terra, elas adquiriram novas dívidas, novos débitos. Então, o Espírito foi lá para ajudar e voltou pior. Como é possível um negócio desse? Calma, é difícil, né, de entender um negócio desses. Mas pensa só, vamos tentar só essa parte que para mim mesmo foi difícil. É como você pegasse um espírito que está fora da roda de reencarnação, que não deve nada, e coloca ele em uma série de situações que são de provações que não são mais da natureza dele. Ele está zerado. Então, qualquer coisa que ele fizer a mais, aqui na Terra não conta tanto, mas se ele cair em alguma tentação, ele incorre em débito e aí acaba ficando mais tempo aqui do que deveria. Então, é arriscado para um espírito elevado. A gente lembra lá do exemplo de Jesus, que é desse lugar, é dessa terra. Ou seja, porque a carne é fraca? Voltando ao que foi dito lá. A carne é fraca por todo o contexto encarnatório que a gente vive. Não é nada fácil, né?
E esse Pollux, ele chamava ela de alma da minha alma, vida da minha vida. Amava ela. Ele amava ela. Só que, se vocês lerem o livro, eu não posso dar spoiler, porque o livro é muito bom. É difícil ler porque é escrito na década de 30, 40, é aquela linguagem rebuscada, né? Mas o que ele apronta, o que essa mulher sofre, cara, é assim, um livro dá vontade de chorar, batendo, né? Você leu esse livro? Enfim. Aí ela foi avisada, né, sobre toda a situação, né? E o que acontece com a gente, né? Por que nós a gente levando em consideração esse contexto encarnatório, aí a gente começa a clarear um pouco essa questão de tentação, né? O que é uma tentação? Se a gente for analisar, a tentação é aquele desejo que a gente quer, mas não deveria, mas não pode. É difícil você saber exatamente o que é tentação, porque é o seguinte, o desejo, ele é... Gente, tudo hoje que eu vou falar tudo não, parte é opinativo, mas parte eu fui buscar na bibliografia, né? O Emmanuel, na obra dele, Pensamento e Vida, ele diz o seguinte, que o desejo é a mola propulsora, é aquilo que nos impele a conquistar, a fazer... A ter atitude na vida. Você faz as coisas que você quer, você deseja. Não que querer e desejar seja uma coisa, mas isso é outra discussão, mas para facilitar, né? Mas só que tem o seguinte, você tem que ter um motor, mas também tem que ter um volante. Não adianta você ter só o motor, você tem que ter um leme, né? Você tem só o desejo de impulsionar, você tem que ter a vontade. Você tem que ter, além da vontade, você tem que ter o controle. Agora, a gente gosta de se controlar, de se autocontrolar? De um pouco assim, a gente não gosta de se autocontrolar, vou te falar por quê. O hábito que muitos de nós temos, todos nós gostamos um pouco, às vezes, de se embriagar um pouquinho. Sabe o que a embriaguez faz com a gente? Ela inibe a ação do nosso lobo frontal. O lobo frontal é justamente a parte do nosso cérebro responsável por fazer aquela cara assim, opa, tem certeza? É isso mesmo? Olha lá, hein? Tem certeza? Aí nós, voluntariamente, às vezes quer desligar esse aqui um pouco. Vamos desligar um pouquinho aqui esse negócio de autocontrole? Afinal, né? Deixa levar um pouco. E o seguinte, gente, a ação... Primeiro que nós temos as nossas má tendências, né? Temos coisas que a gente foi fazendo ao longo de muito tempo. E veja bem, quando a gente está reencarnado, e eu falei que a gente está vulnerável, todo o nosso cabedal espiritual está meio que esquecido. A gente esqueceu muita coisa que a gente adquiriu e a gente esqueceu também os crimes que a gente cometeu. A reencarnação é muito mais uma bênção, com certeza. Aliás, a não reencarnação, o esquecimento, é mais uma bênção, porque você te permite recomeçar certos relacionamentos e um monte de coisa do zero. Mas em compensação, você está aqui com a tua capacidade um pouco reduzida. E a inteligência é divina, mas está. E a gente não está... Assim, por que a gente tem que vigiar tanto? Porque a gente não está tão desperto assim, né? Então, assim, a gente não curte muito esse negócio de ficar se controlando, se autocontrolando. A gente não gosta que o outro controle a gente. Não gosta. Mas nem a gente pode se controlar. E tem uma coisa, a gente aqui, obviamente, a gente acredita na ação de espíritos obsessores, né? Mas um espírito obsessor, ele só tem controle, ele só tem domínio por você, se você não tem autodomínio. Se você tem domínio pleno de você, só que quem tem domínio pleno? Gente, antes de mais nada, isso aqui não estou chamando de ninguém, porque é muito comum isso, e cada caso é um caso. Estou falando em termos gerais, tá? Em termos gerais, por favor. Né? Mas a verdade é que, em geral, a ação desses irmãos é muito mais, fica muito mais facilitada quando você não tem autocontrole. Né? E o autocontrole é um exercício. Como é que você vai trabalhar o autocontrole? Se vigiando. O ato de vigiar tem muito a ver com autocontrole, né? E vocês viram o exemplo de Jesus, né? Jesus passava o tempo inteiro vigiando e orando. Às vezes os apóstolos acordavam, eles já estavam lá no monte já rezando já. Meu pai, não sei o que, meu pai. Ia dormir rezando. Pô, cara, cá entre nós, eu não sei todo mundo aqui,
Mas quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz não é orar, não. A gente olha o WhatsApp. Ou o Instagram, né? Ou quando a gente vai dormir, a mesma coisa. A última coisa provavelmente deve ser o Instagram, ou a televisão te apaga, ou você dorme rezando. Você não aguenta nem rezar sozinho, que você dorme. Faz igual os apóstolos, né? Quer dizer, a gente não tem o hábito de praticar a vigília, de se vigiar, né? E o exemplo de Jesus é muito bom nesse sentido. Por isso que a gente tem que tentar olhar para Jesus um pouco com isenção, sabe? Porque a gente sabe que muita coisa é perdida nas traduções, mas eu acho que quando você pensa nele assim e tenta imaginar essa imagem, essa intenção dele, você traz ele um pouco para dentro de você, né? E sobre a prece, ele deixou algumas recomendações, né? Ele fala o seguinte, para orar, vou resumir, né? Entre outras coisas, ele fala para a gente não se afetar demais, para a gente perdoar e para a gente crer, quando a gente for orar. Como assim não se afetar demais? Não adianta você chegar e falar, você tem que fazer uma prece sincera, uma prece simples, que você entenda enquanto você faz, e ele também, e você possa se conectar com Deus. Perdoar. Você fala, olha, não adianta você fazer uma oração se você está nutrindo alguma mágoa com alguém ali. Você tem que perdoar primeiro. Isso deve prejudicar a tua qualidade da tua oração. E se você crer, se você realmente crer, que essa eu acho a parte mais difícil, você vai conseguir aquilo que você pediu. Porque eu sei, eu acho difícil. Para mim é difícil. Não é toda hora que a gente consegue crer, né? E aí, passando para outra linha de raciocínio, o Carlos Torres Pastorino tem um livro chamado Técnicas de Mediunidade, que é um livro que você não encontra mais na livraria, mas você encontra ele na internet fácil. E ele, um grande pesquisador, ele diz o seguinte, que o pensamento, ele é o quê? Ele tem a onda dele, ele é eletromagnético, né? E dependendo do pensamento, ele vai ter uma frequência alta e ele vai ter um comprimento de onda baixo. E você quer esse pensamento porque ele tem um alcance maior. Ele chega ele consegue chegar melhor às entidades de maior envergadura moral, digamos assim, né? E aí, ou seja, se você rezar como Jesus ensinou, crendo, com o coração puro, sem mágoa, com honestidade, provavelmente você vai estar com uma frequência melhor e você vai ter mais chance das entidades superiores captarem. Agora uma coisa, meu irmão, eu tô em período de depressão, eu não tô bem, sabe? Não tem como eu orar e tá bem, então você não vai ser atendido. Vamos supor que você tem mérito, você não vai ser atendido, mas aí, isso é uma coisa que eu já achava, tá, gente? E aí o Livro dos Espíritos confirmou. Se você tem mérito, é possível que, mesmo você estando numa frequência mais ou menos baixa, que você tenha um intercessor ali por você, que vai levar a tua oração para instâncias superiores. Eu já vi isso uma vez, já vi alguém falando exatamente isso uma vez, que eu via muito numa missa, que tinha uma pessoa lá chamada Pedro Siqueira. Eu sempre falo do Pedro Siqueira, que é um católico, né? E aí ele chegava e disse, pessoal, faz agora a sua oração. Ele é um médium, né? Entre nós. A nossa palavra é médium. Mas ele é dono do Espírito Santo. Aí ele fala assim, ele na vidência, ele via os pedidos das orações das pessoas ficando em bolas de luz. E ele fala assim, agora os anjos estão aqui, eles vão levar suas orações ao trono do Pai. Ou seja, alguém pegando ali aquele teu pensamento que você, por termos limitados, tem alguém que chega lá e pega o teu pedido, a tua oração e leva para você, né? Então, ninguém fica desassistido, né? Se tiver mérito, se estiver realmente trabalhando por si próprio e pelo bem, né? Vale a pena essa leitura do livro do Carlos Torres Pastorino, tá, gente? É uma leitura super tranquila, de comprimento de honra. Mentira, não é não. Então, assim, a gente vê o recurso da oração, como é que a gente não utiliza ele, né? Então a gente precisa muito cuidar do nosso pensamento, porque a oração ela é um pensamento. Antes de mais nada, a oração é um pensamento, né? Só que é um pensamento dirigido a uma entidade superior, né? A Deus, ao Senhor da guarda, é isso que é uma oração, né? Oração, prece. Então, assim, quando você ora mais,
Olha que engraçado. Quando você lembra de orar, significa que você está vigiando. Porque, eu vou te falar uma coisa. Se você acha, se alguém aqui acha, fica atento aí, porque não tem tentação. Se você acha que você não é tentado, é que você deve estar dentro da tentação. Já está vivendo ela. Já passou dela e já está nela. Porque a gente só começa a observar quando a gente vigia. Faz esse exercício diário, né? E assim, a gente tem que vigiar os nossos arredores, tem que olhar para fora? Claro que tem. Claro que tem. Ficar atento aos sinais que vêm de fora. Sim. Mas a gente tem que vigiar principalmente o nosso campo interior, o nosso nível de pensamento, o nosso nível de emoções. Isso que é o vigiar. Vigiar é isso, você ficar atento não só aos arredores, mas a si próprio, né? Tem um cientista chamado David Hawkins, que inclusive o trabalho dele é usado para várias linhas espiritualistas. Esse cara era um médico, ele foi diretor de um hospital psiquiátrico em Nova York, conhecido, e aí ele através dos experimentos com estímulos musculares, ele meio que mediu frequência de pensamento e sentimento. Então eu vou pegar aqui a cola dele em ordem decrescente, tá? Pensamentos que são positivos na escala, né, em ordem decrescente, tá? Pensamentos e estados emocionais. O maior estado possível é a iluminação, essa parte indescritível, uma frequência altíssima, acho que é acima de 1000 Hz. Como é que ele mediu? Não me pergunto, também é demais. Não sei, isso aqui ele mediu e muita gente... E faz sentido, tá? Mas é uma boa cola. Então ele vai descendo assim, ó. Iluminação, felicidade, serenidade, reverência, compreensão, perdão, otimismo, honestidade e coragem. A questão de coragem está no último nível, segundo a pesquisa dele, dos níveis de pensamento positivo. Aí começa a vir as emoções negativas. Isso para ajudar a gente a se vigiar, né? Orgulho. Como é que coragem e orgulho ficam ali próximos, né? Coragem e orgulho estão bem vizinhos, né? Orgulho e desprezo, ódio, desejo, mas acho que no sentido daquela luxúria, não é o desejo que a gente falou, luxúria, aquela luxúria desenfreada, né? Aí começa, tá caindo. Ansiedade, arrependimento, desespero, os piores. Apatia, culpa e vergonha. Bom, ele botou vergonha como pior. Acho que, mas se você parar para pensar, isso eu pensei aqui agora, quando você bate no fundo do poço que você tem vergonha, que você começa a se erguer. Então, de repente faz sentido, né? De repente deve ser o teu último nível mesmo, que você bateu lá, estou com vergonha, que você começa a voltar. Pode ser. Porque na hora, quando eu li, eu falei assim, mas vergonha é o pior? Bom, vamos pensar dessa forma, né? E aí, para a gente continuar aqui, o raciocínio, a gente tem que pensar que, além da ação que nós temos sobre nós mesmos, nós temos a ação do mundo espiritual que nos rodeia, nos influencia e nos dirige. A gente não pode subestimar isso, né? E, infelizmente, gente, a ação dos espíritos, que a gente chama comumente de obsessores, é uma ação um pouco mais sorrateira. Ela não é uma ação, às vezes, tão na nossa cara. Não é uma ação assim, tão flagrante. E abre a brechinha, e planta uma sementinha. Uma brecha é uma coisa que parece até irrazoável, faz sentido, tá vendo? Mas está agindo em cima de uma fragilidade que você já tem. E a brecha vai o quê? Vai alargando. E você vai vigiando cada vez menos, porque entrou a sementinha. Claro, se você não lembrou de vigiar, se você não lembrou de orar. E é uma ação sorrateira porque ela não age necessariamente em cima das coisas que você acha que vão te afetar. Ela age em cima das coisas que às vezes você acha que é certo. Então, por isso que é bom sempre você refletir. Você se colocar em xeque, você se vigiar. Por que refletir? Quando vocês olharem para a imagem no espelho, a imagem no espelho, ela está ao contrário. O reflexo é invertido. Por isso que refletir é importante. Você olhar
O oposto, você próprio se questionar. Agora, se os nossos amigos, entre aspas, não tão amigos assim, nos conhecem e sabem das nossas brechas, das nossas limitações, sabe quem sabe mais do que a gente? As entidades angelicais. Sabem melhor ainda. Por isso que eles têm toda a paciência, né? Sabe como é que a gente é, sabe o nosso coração. Por isso que a qualquer momento que você chegar e voltar o seu coração, voltar o seu olhar para uma oração, para uma prece, a sua capacidade de voltar, de melhorar, ela está sempre presente para você. Eles estão sempre dispostos a dar a mão para a gente. A gente tem que acreditar nisso. Voltando agora, mais uma vez para o exemplo do mestre, né? Para comprovar, não sei exatamente o que se passou com ele, tá, gente? Mas o que chegou para a gente é apenas a história. Ele, naquele momento dele de aflição, ele pediu para que o cálice fosse afastado, ele pediu. E o pedido dele foi negado. Jesus teve um pedido negado do próprio Deus, a quem ele era totalmente conectado. Se esse pedido dele foi negado, é porque esse pedido não estava alinhado com a missão dele. Isso vale para as nossas orações, para os nossos pedidos também. A gente, dependendo de como a gente pedir, do que a gente pedir, é bem provável que o nosso pedido pode ser negado, né? Então, gente, já caminhando aqui para o final, eu acho que eu não sei se eu conseguia expor a necessidade que a gente tem de estar o tempo inteiro vigilante, estar o tempo inteiro lembrando de orar. E assim, tem momentos na nossa vida que a gente tem a gente não sabe o que é certo. Tem coisas que não são tão claras pra gente. Quantas vezes, quem é mais próximo de mim, já viu muito assim, cara, não sei se está certo isso. Mas o problema é que a gente costuma, por exemplo, orar, pedir depois que deu o problema, a gente não ora antes, né? Se a gente orasse todo dia, talvez a gente não precisasse ficar orando tanto para consertar os problemas que a gente não causou, né? O hábito de orar depois. Então, o interessante é que quem vigia se lembra de orar, porque está vigilante, então lembrou de orar, né? E quem ora sempre vigia melhor. Você tem mais, e é um exercício. Uma pensando que você vai vigiar hoje e você, caramba, já estou fera em vigiar, vigiei tudo. Não é assim, a gente não se conhece da noite para o dia. A gente não fica com essa sensibilidade aguçada, mas é um exercício diário. Que provavelmente eu devo ser o primeiro a ter que fazer, porque se eu estou falando sobre isso, porque eu devo estar precisando também, né? Muito, né? Provavelmente, a primeira pessoa a ter que falar sobre isso deve estar precisando orar e vigiar mais, né? E a gente fica menos vulnerável a todas essas intempéries que tem só o ato de estarmos aqui, só o fato de estarmos aqui, né? E vamos lembrar do exemplo de Jesus, que eu acho que para a gente aqui é o nosso guia, mestre, modelo de orar e vigiar. Pessoal, obrigado. Desculpem qualquer coisa, se eu falei demais. Obrigado.